Eu saúdo a igreja na paz do Senhor Jesus. Louvo a Deus pela oportunidade de estar uma vez mais aqui neste lugar, para assim adorar o nome do Senhor Jesus e enaltecer o teu santo nome. Amém? Glória a Deus. Louvado e exaltado é o Cordeiro. Irmãos, coloque de pé com a sua Bíblia nas mãos. Louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe o irmão Jonas pela oportunidade de estar pregando. Deus abençoe a vida do pastor. Aleluia. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e o versículo 6. Quero agradecer a vida da minha esposa que está aqui, intercedendo em favor da minha vida, junto com a minha filha Maria Clara. Amém? Que Deus abençoe. E a vida dos meus amigos que estão honrando com a sua presença. O Franklin, seu irmão, o Emerson e o Aidan Lucas. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos assim ler a partir do versículo 6. Glória a Deus. Aleluia. Atos dos Apóstolos, seu capítulo 3 e o versículo 6. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e a louvar a Deus, e conhecia-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram e assombros pelo que acontecera. Amém? Tomem os vossos assentos e fiquem à vontade para adorar Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Irmãos, não vou se demorar nas minhas palavras, mas deixar o que o Senhor colocou em meu coração, compartilhar com a igreja. Amém? Está em um texto da Bíblia Sagrada, onde todos aqui conhecem. É um texto onde todos os leitores da Bíblia conhecem e ouvintes também conhecem, porque é uma passagem da Bíblia que é muito esmiuçada pelos pregadores e também muito usada pelas igrejas, onde nós costumamos conhecemos títulos de campanha que vem falando acerca de milagres, de cura, e algumas dessas campanhas eles usam muito essa passagem bíblica, assim como ato profético, como alguns dizem por aí. Mas eu quero trazer uma outra linha de raciocínio com a igreja, aonde o Senhor colocou em meu coração, e assim iremos compartilhar com a igreja. Bem verdade que nós, como cristão, servo de Cristo Jesus, nós como noiva, nós como arauto do Evangelho, somos assim eleitos por Cristo. Somos salvos em Cristo Jesus. Somos herdeiros de uma promessa. Promessa essa de um dia partir dessa terra e morar no céu. Mas todos nós sabemos que não é de qualquer forma, ou não é de qualquer jeito que isso irá acontecer. Nós sabemos e entendemos que o principal evento que a igreja espera que aconteça não é simplesmente um avivamento na igreja, não é um avivamento no Brasil ou na terra, não é isso que a igreja espera. Mas o principal evento que a igreja de Cristo espera é o evento principal, é o motivo de todas as coisas de estarmos aqui, o arrebatamento. E nós que entendemos, sabemos que no arrebatamento só pode fazer parte dele quem tem o Espírito do Senhor. Porque se tem uma coisa que eu aprendi, que uma das principais obras do Espírito Santo é arrebatar a igreja. Sabemos e conhecemos que o Espírito ele é consolador, ele consola. Sabemos que também o Espírito tem a sua obra de converter, de convencer o homem do seu pecado. Mas se eu pudesse aqui trazer uma das principais obras, eu diria que seria essa:
A principal obra do Espírito Santo dentro da igreja é a obra do arrebatamento. Sabemos nós que para nós participarmos do arrebatamento, precisamos ter parte com o Espírito Santo, se tornando uma só unidade. Eu com o Espírito Santo se tornamos um só. Nós sem o Espírito Santo, nós temos o corpo, a alma e o Espírito. Mas uma vez que nós é convertido ao Evangelho de Cristo, somos batizados, nossos pecados são perdoados, de imediato nós recebemos agora a porção de Deus, e agora se tornamos um só, e a partir de então estamos prontos para ser arrebatado em Cristo Jesus. Então nós entendemos que para a igreja ser arrebatada é necessário ter o Espírito Santo de Deus. E quando nós vemos o próprio Cristo Jesus, agora ele dando os seus sermões, ele dando as suas parábolas, todas elas ele vem frisando acerca do reino do céu. Todas elas, Jesus ele vem visando o reino dos céus. Todas as suas palavras, todos os seus sermões, até no dia que Jesus não deu sermão, através de um milagre, ele mostrou que o reino do céu é o principal dentro de uma igreja, ou dentro do corpo de Cristo. E minha Bíblia vem dizendo que agora Jesus ele vem agora instruindo os seus filhos, instruindo o seu povo, instruindo os seus servos, os seus discípulos que assim o seguiam. E ele vem dando instrução agora acerca do Espírito Santo. Ele vem dando umas palavras, e a Bíblia vem me citando no livro de João, no Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo 14. Uma certa feita está Jesus com os discípulos, e agora ele está dialogando, conversando. Não era um dia de pregação, mas era um dia que Jesus tirou simplesmente para conversar com os mais íntimos. Foi um dia que Jesus tirou para conversar com os mais chegados, com os seus apóstolos. E a Bíblia vem dizendo que agora Jesus olha bem nos olhos. Eu imagino Jesus olhando aos olhos de Filipe, olhando aos olhos de Tomé, que não acreditava em muita coisa, olhando aos olhos de João, de Mateus, de Pedro, de Tiago, e começa a dizer: meus filhos, meus servos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar o lugar. E Jesus começa falando com a igreja, começa falando com os seus discípulos, e Jesus continua com as suas palavras, e ele diz: ora, eu vou preparar o lugar, e outra vez verei, e aonde eu estiver, vós estarás também. Em verdade que agora Jesus olha para todos os seus discípulos e disse: e vós já conheceis o caminho. Alguém agora pergunta para Jesus: Jesus, quem é o caminho? Onde é o caminho? Jesus agora logo responde: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A Bíblia diz que Jesus continua nessa conversa, olhando para a sua igreja, ele diz: ora, se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês andarem nesta palavra, eu colocarei diante do Pai, intercederei por vós e pedirei a Ele que envie outro Consolador, que esteja com todos vocês para todos sempre. A Bíblia vem dizendo que agora os discípulos, ouvindo essas palavras, de imediato eles começam a se preocupar. Por que, pregador? Porque eles começam a se dar conta que aquelas palavras de Jesus é uma palavra de despedida, é uma palavra de até logo. Mas todavia que Jesus ele falava com a sua igreja, ele dizia: ora, eu vou, mas não vos deixarei órfão. Enquanto eu estiver com o Pai, o Espírito Santo estará no meio de vós, para consolar, para instruir, para guardar, para proteger. Eu quero dizer uma coisa: enquanto Jesus subia naquelas nuvens, apareceu dois homens e dizia: ei, varões Galileu, na mesma nuvem que vocês vê ele subindo, um dia ele também voltará para buscar o teu corpo. Eu quero saber se tem pelo menos meia dúzia de crente que acredita nessa palavra. Ele foi, mas um dia ele vai voltar. Ele não abandonou seu povo, ele não abandonou sua noiva, ele não abandonou sua igreja, não, de forma alguma. É como se prepara um casamento, o noivo vai na frente para preparar o seu banquete, para preparar
a sua casa, para preparar tudo, para que quando chega a sua noiva amada, ele receba e de nada tenha falta. Eu quero dizer para a noiva de Cristo do Jardim Turquesa: o nosso noivo breve vem, e o seu lugar, o meu lugar está preparado naquela mesa. Mas uma coisa eu tenho para te dizer nesta noite: não permita que o Espírito Santo se ausente da tua vida, porque para nós herdarmos o reino do céu é necessário ter a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus, dialogando com os seus discípulos, ensinando a eles, dizendo: ó, eu estou indo, mas eu deixarei outro, e esse outro estará com vós para todo sempre. Quem é esse outro pregador? É o Espírito Santo, que consola. Quando estamos tristes, o Espírito Santo vem e nos traz o motivo das tristezas. Estamos tristes por causa do amor de Cristo que nos constrange. Se estamos sofrendo é porque um dia alguém morreu na cruz do Calvário por nós, e é por isso que nós suportamos, passamos por todas essas coisas. Minha Bíblia vem dizendo que agora Jesus prepara o coração da sua igreja, Jesus prepara o coração dos seus discípulos, e dizendo: já é chegada a minha hora, que eu serei entregue às mãos dos homens. Minha Bíblia diz que agora os discípulos, Jesus agora entregando essa palavra para os seus discípulos, chega a grande hora, o momento mais doloroso de Jesus, é entregue às mãos dos homens. E minha Bíblia diz que agora Cristo é crucificado, é dado à mão dos homens maus daquela época. Jesus é morto, e a Bíblia diz que quando Jesus é morto, cai um grande luto no meio da igreja, pelo menos em uma parte da igreja, porque a Bíblia vai dizer: no mesmo momento em que matavam Jesus, alguém decidiu fugir da cidade. Enquanto crucificaram Jesus, alguém decidiu mudar a sua identidade. Enquanto crucificaram Jesus, alguém decidiu mudar o seu nome. Enquanto crucificaram Jesus, alguém fez as suas malas e dizia em seu pensamento: se mataram Jesus, que é o maior profeta, o que dirá comigo que vão fazer? Mas esqueceram das palavras de Jesus. É por isso que eu digo que só uma parte da igreja que entrou em luto, porque a outra parte sabia que ele foi morto, mas daqui a pouco então ele seria ressuscitado para o sempre. Minha Bíblia vai dizer que esta pequena parte que entrou em luto por causa da morte de Cristo, começaram a fugir. Por que não dizer de Cleófas, aquele tal discípulo que descia para o caminho de Emaús? Já se passavam 3 dias, Cristo já ressurreto, já estava andando no meio deles, mas por causa do medo, por causa da pouca fé, não reconhecia que era o mesmo Jesus que falava com eles. Acontece, pastor, em nossa vida isso também. Tem momentos que nós estamos passando por certas circunstâncias que está tão doloroso. Jesus senta do nosso lado, conversa conosco, fala conosco, mas por causa do medo, nós não conseguimos reconhecer que aquele que está falando é o nosso Jesus que começou a boa obra. Minha Bíblia vem dizendo que Jesus se apresenta aos 2 moços e lhe pergunta dizendo: ei, por que vós estáis tristes? Cleófas responde para Cristo, diz: moço, porventura é alguns peregrinos nessa terra, porventura não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Mataram Jesus, o maior profeta, e é por isso que estamos tristes, porque nós se apegou tanto a Cristo, nós deu tanta credibilidade nas palavras de Cristo, que mataram ele, e agora estamos com medo. A Bíblia diz que naquele mesmo dia se apresentaram diante de sua casa, e no partir do pão então deram conta que aquele que estava no meio dele era o próprio Jesus já ressuscitado. Eu quero dizer algo para você nesta noite. Talvez você esperou um movimento diferente acontecer nesse lugar, mas Jesus, ele já sentou do lado de ti, está dizendo: não saia de onde eu te chamei, não arrede o pé de onde eu te coloquei, porque se está doendo lá, eu comecei e vou terminar, diz o Senhor. É normal nós querer sair, abandonar tudo. Quando alguém começa a nos apedrejar, é normal nós querer largar tudo. Quando começa uma pecuinha, quando começa a perseguição. Mas o Senhor, ele veio te lembrar naquele lugar que eu tenho porção para derramar em tua vida. Então não arrede do pé, enquanto eu não colocar efetuadamente a minha obra sobre a tua vida.
Mas vamos lá, entenda isso. Jesus já ressuscitado, conversando com os seus discípulos, deram conta que as palavras de Cristo estavam certas. Lembraram, ele morreu, mas já está em nosso meio. A Bíblia diz que agora Jesus se apresenta para todos os seus discípulos, se apresenta para a sua igreja. Bem verdade que talvez foi muito tarde para alguns, porque alguns já tinham se abandonado no meio da vida, largaram tudo, abrindo mão do Evangelho. Mas minha Bíblia vai dizer que agora Cristo se apresenta a toda a sua igreja. Fica ali há cerca de 40 dias, dando as últimas instruções para a igreja, dando as últimas palavras, os últimos mandamentos. E agora Jesus olha para a igreja e diz: igreja minha, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de todo o poder. Não se apresse em sair deste lugar, enquanto do céu Deus não derramar do teu Espírito sobre a tua vida. Tem pessoas que entrou neste lugar dizendo: é hoje que eu vou parar, mas o Senhor está dizendo: espere mais um pouquinho, porque tem algo para ser derramado em sua vida. Minha Bíblia diz que os dias se passam, está tudo aparentemente se acalmando, porque chega o tempo de festa, chega o tempo que o judeu começa agora a festejar, é festa para todo lado. Minha Bíblia diz que agora no seu tempo de festa não há mais tanta matança, não há mais tanto perseguição contra o Evangelho. Aqueles que tinham prazer em matar um cristão, agora estão se preocupando com suas festas, estão se preocupando com seus deleitos. E minha Bíblia vai dizer que a igreja está crente, a igreja está convicta na palavra de Cristo. Do céu será derramado do Espírito Santo do Senhor. Minha Bíblia diz que a igreja ficou fielmente esperando em oração firmemente, de dia e de noite. Lá estava a igreja orando ao Senhor. Minha Bíblia vai dizer que um certo dia está todos os crentes reunidos em um cenáculo orando. A Bíblia vai dizer que enquanto a igreja está orando dentro de um cenáculo, a Bíblia vai dizer que lá do lado de fora o mundo estava em festa. Do lado de fora o mundo estava estourando os seus melhores champanhe, estava comemorando as suas melhores colheitas, estava comemorando o seu melhor trigo daquela época. Mas a minha Bíblia vai dizer, enquanto o mundo lá fora estava com seus prazeres terrenos, havia 120 crentes que ardia em seu coração a palavra de Cristo Jesus, que se derramaria do Espírito Santo do Senhor. Minha Bíblia vai dizer que enquanto o mundo lá fora comemorava as suas festas, a igreja está de joelhos dobrados orando ao Senhor. Se tivesse que narrar a oração daquela igreja, não seria outra senão o Espírito Santo se derrama sobre nós. Se pudesse narrar a oração daquela igreja, poderia se dizer: Deus, estamos prontos, derrama do teu Espírito. A Bíblia diz que todos reunidos em um só lugar, ouviu-se um forte vento impetuoso que tomou toda a casa. A Bíblia diz que foram vistas línguas repartidas como de fogo, que pousara sobre todos aqueles homens e mulheres que estavam reunidos naquele lugar. A Bíblia diz que, cumprindo-se o dia de Pentecoste, a igreja foi visitada pelo Espírito Santo. O que você quer dizer com isso, pregador? Enquanto o mundo aí fora está se levando aos prazeres da época, existe uma pequena igreja que ainda acredita no batismo do Espírito Santo. Enquanto existe um mundo aí fora se deixando levar pelas suas concupiscências, existe uma pequena igreja que ainda acredita no batismo e no derramamento do Espírito Santo. Eu quero acreditar que você faz parte dessa igreja que entrou por essas portas porque quer ser cheio do Espírito Santo de Deus. Se tem o melhor momento, ou a melhor oportunidade de receber o Espírito Santo é na oração. A oração é o primordial na vida da igreja, porque a oração nos leva a Deus. A oração é um diálogo entre a igreja e Deus.
Mas hoje, quando se fala de oração dentro de uma igreja, é um assunto cafona para alguns. É um assunto que... Não, é lá atrás, irmão. Isso era lá atrás. Hoje as coisas mudaram. Hoje a tecnologia invadiu tudo, é tudo diferente. Mas ainda para a igreja ter contato com Cristo, é de joelhos dobrados, com a cara num pó, com as lágrimas molhando o chão, e o Espírito Santo cauterizando as feridas do coração da igreja. Eu quero acreditar que tem pelo menos 3, Pedro, Tiago e João, que decidiram negar tudo por causa da oração, por causa do Espírito, por causa do avivamento que está para ser descido sobre a igreja. Minha Bíblia vai dizendo que agora estão todos cheios do Espírito Santo. Mas Jesus já tinha lembrado a igreja: ora, o Espírito que vocês vão receber, o mundo não conhece, porque nem vê e nem crê. Mas o Espírito que vocês vão receber é o Espírito de temor, é um Espírito de ousadia, é um Espírito de autoridade, é um Espírito de vigor, é um Espírito de coragem. Minha Bíblia diz que enquanto a igreja era tomada, batizada pelo Espírito, lá fora alguém começa a dizer: ainda é a 3ª hora do dia, e esses homens que se dizem ser galileus estão embriagados de vinho forte. E como eu disse, o Espírito Santo da ousadia se apresenta a Pedro na porta daquele lugar e diz: ei moços, ei varões, esses homens não estão embriagados, esses homens estão participando da promessa que o Senhor derramaria do teu Espírito sobre os filhos, sobre as filhas, sobre os mancebos, sobre os velhos, e todos profetizarão, e todos terão sonho, e todos terão visão. O Senhor me trouxe aqui para dizer: o Espírito ainda traz profecia na igreja, o Espírito ainda traz revelação, o Espírito ainda traz visão. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma das principais qualificações dela é o anseio de ganhar almas. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma das principais qualificações dela é o desejo de ganhar alma, granjear almas para o Senhor. Pedro começa a dar palavra naquele dia. Aproximadamente, alguns dizem, mais de 3.000 homens se convertem. Agora, de zombadores do Evangelho, passaram a ser zombados por causa do Evangelho. Porque até então eles estavam zombando, porque eles ainda não conheciam e nem via o Espírito. Mas agora estão sendo cheios também do Espírito. Minha Bíblia diz que Pedro, vendo o resultado daquela pregação, ele adota para si um costume diário, de todos os dias, sair pelas ruas de Jerusalém, levando o Evangelho de Cristo. Pedro e João, um dia desses, saíram nas ruas de Jerusalém. A Bíblia vai dizer que talvez eles saíram de manhã, acredito que talvez saíram de manhã. E a Bíblia diz que era chegada às 15 horas daquele dia, a hora 9. E a Bíblia diz que lembraram do templo. E este templo que está na porta formosa de Jerusalém, lembraram que estava aberto. Lembraram que era a hora da oração. Vamos dizer que aquele templo, se tinha a mesma liturgia que nós temos hoje, talvez era a tarde da bênção, talvez era o circo de oração, talvez era a tarde de louvor, talvez era uma tarde de congresso, não sei. Mas a Bíblia diz que era a hora da oração. Estava o templo aberto, estavam todos no templo. E a Bíblia diz que Pedro e João, passando a manhã toda falando de Jesus, estavam agora subindo a ladeira do templo. E a Bíblia diz que agora, a Bíblia vai falando que eles decidiram ir para o templo orar, ir para o templo buscar a presença do Senhor Jesus. Tinham sede de Deus, tinham a ansiedade de mais de Deus, tinha anseio pelo Espírito Santo de Deus. Minha Bíblia vai dizer, o escritor Lucas foi bem categórico em dizer em suas palavras, que na porta daquele templo se colocava um paralítico, que desde a nascença do
ventre da sua mãe, era coxo de ambas pernas. E minha Bíblia vai dizer que este homem era colocado todos os dias na porta, com o único propósito de pedir esmola. A Bíblia diz que todos os dias pegavam nas suas mãos e levavam até a porta, e ele de lá não saía até que então o templo se fechasse. E assim era a rotina da sua vida. A sua vida rotineira, de nada tinha progresso, de nada tinha mudança. E se tem uma coisa dolorosa na vida de um ser humano, é ele ser dependente de esmola. Mas eu quero trazer à igreja, se tem uma coisa horrenda para uma igreja, é uma igreja ser dependente de esmola. Se tem uma pessoa que depende de esmola aqui, talvez neste culto possa ser eu, porque um dia eu fui dependente de esmola. E se eu sei de uma coisa, é que esmola não muda a vida de ninguém. Sabe por que esmola não muda a vida de ninguém? Porque se esmola mudasse a vida de alguém, o único dia que este homem estivesse no templo, não precisaria mais estar naquele lugar. Mas a esmola era algo passageiro. Ele recebia hoje, amanhã tinha que receber de novo. E a Bíblia vai dizer que o único motivo de ele estar naquele lugar era simplesmente pedir esmola. Vamos agora usar bom senso aqui neste lugar. Quem é que abria o templo? Vamos dizer que era o sacerdote. Vamos dizer que os primeiros que chegavam naquele lugar eram os levitas, eram os responsáveis pela abertura do templo. Então vamos dizer que este homem paralítico usava de categoria, usava de habilidade em sua cabeça. Vou chegar primeiro que o sacerdote, porque chegando primeiro que o sacerdote, eu vou ganhar a esmola do sacerdote, vou ganhar a esmola do levita. Vamos por aí. A Bíblia vai dizendo que estava todos os dias essa rotina, essa vida miserável. Mas a Bíblia vai dizer que um dia desses está subindo a ladeira Pedro e João. Talvez estava conversando da Bíblia, talvez estava orando já desde o caminho, mas talvez estava louvando ao Senhor. Por que não dizer que estavam cantando um para o outro, dizendo: divino companheiro no caminho? Vamos dizer. Mas a Bíblia vai dizendo que Pedro e João, se achegando próximo da porta formosa, o paralítico, como de costume, todos que passavam por ali, estendia a sua mão mirrada, dizendo: me dê algo, me dê uma esmola, me dê um ouro, me dê uma prata. Mas minha Bíblia vai dizer que Pedro, mandando olhar bem em seus olhos, libera uma palavra que para alguns aqui pode ser dolorosa: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Eu tenho Jesus para te dar, eu tenho Jesus para pregar, eu tenho Jesus para oferecer. Só pode adorar quem veio buscar Jesus, mas quem veio buscar esmola pode ficar calado, porque não vim pregar esmola, mas vim pregar Jesus que liberta, vim pregar Jesus que salva, vim pregar Jesus que cura. Sabe o que está faltando dentro da igreja de Cristo? A pregação de Cristo. O centro das pregações não é mais Jesus. O centro dos louvores não é mais Jesus. O centro dos cultos não é mais Jesus. Igreja que depende de esmola, e é por isso que não arreda o pé da porta. Está todos os dias num templo, mas só chega até a porta, e na porta não acontece nada. Para o fogo descer precisa estar no altar. Para o sacrifício ser aceito precisa ser deixado no altar. O culto não começa na porta e nem termina na porta. O culto inicia no altar e termina no altar. Mas enquanto estivermos pedindo esmola na porta, nós só vai receber esmola. E eu preciso dizer algo para a igreja. Se aquele paralítico estava todos os dias ali, é porque todos os dias alguém satisfazia a sua petição. E eu lembro que Jesus disse: sabe por que vocês não recebem? Porque vocês pedem mal. A igreja do século 21 desconhece o seu Deus, e é por isso que pede algo material. Mas estamos a ver um crente que seja ousado como Moisés: eu não arredo o pé daqui se o Senhor não for comigo. Mas diferente de Esaú, que qualquer prato de lentilha ele já está correndo. Mas eu vim falar de uma igreja que conhece o tamanho do seu Deus, que não se resume em um carro zero, que não se resume em uma casa boa, mas se resume na vida eterna. Oh glória! Estava todo dia lá porque tinha esmola para receber.
A Bíblia diz que ele estava pedindo esmola. E se é uma coisa certa, óbvio, você só pode dar o que você tem. Se você tem esmola, você não vai dar outra coisa senão esmola. A igreja está tão pobre que o mundo vem e você só tem esmola para dar. E é por isso que está todo dia a mesma coisa. O louvor não passa do teto. O culto não tem coisa nova, porque só está sendo aplicada esmola. O sacerdote só tem esmola. O levita só tem esmola. A irmãzinha só tem esmola. O pregador só tem esmola. E a igreja só sabe o que? Pedir esmola. Não sabe ultrapassar os seus próprios limites. Mas eu tenho uma coisa com meu coração. Talvez, será que Pedro não tinha 5 reais no bolso, pastor? Será que João não tinha uma nota de 20 para dar para aquele moço? Mas ele foi estratégico. Ele não mentiu, mas ele diz: moço, olha as palavras de Jesus. Antes mesmo que as suas palavras se formassem em sua boca, eu já conheço a tua necessidade. Sabe qual é a diferença do evangelho genuíno? Que ele vai na contramão da tua petição. Ele não está preocupado com o que você está pedindo. O evangelho genuíno está preocupado de fato com a tua necessidade. Aquele homem pedia esmola, mas o evangelho genuíno sabia que ele precisava de Jesus. De Jesus, de Jesus. Ah, se esse homem fosse crente, ou se o sacerdote, ou se o levita fosse crente. Mas quem falta no culto de oração, onde tem o Espírito Santo, ele só pode dar esmola mesmo. Pedro olha para aquele homem e diz: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Diferente de todos aqueles sacerdotes que todos os dias estavam lá: toma. É isso que você quer, então toma. É isso que você procura, então toma. Mas se aquele paralítico tivesse a audácia do Espírito Santo, a ousadia em olhar para o sacerdote, talvez todos os dias estendendo a sua mão. Se a igreja tivesse a ousadia de olhar para o pregador e dizia: pregador, hoje eu não quero esmola, hoje eu quero andar. Se nós tivéssemos a ousadia de mudar o cardápio, dizendo: estou farto dessas bolotas, hoje eu quero sair dessa porta e tocar na ponta do altar. Tem alguém que me ajuda? Mas como é que o pregador vai dar se ele não tem? Como é que eu vou pregar a vida se eu estou morto? Como é que eu vou pregar o Espírito se eu não tenho? Mas nesta noite existe algo de Deus para essa igreja. O que eu tenho eu te dou. O que é que eu tenho, pregador? Eu tenho Jesus, então recebam. Eu tenho vida, eu tenho glória, eu tenho poder, eu tenho unção. Oh, aleluia! Mas está todo mundo satisfeito? Porque se não estivesse satisfeito, nós mudaria a forma de cultuar o Senhor. Se nós não estivéssemos satisfeitos com essa vidinha que levamos, se nós não estivéssemos satisfeitos, nós já tínhamos mudado. Mas a apostasia já cauterizou a igreja e nós não observamos isso. Estamos apostados na fé, estamos dentro dos templos, mas estamos necessitando só de esmola, dependendo só de esmola. Mas existem 2 homens que não faltaram no culto da oração, que talvez para alguns era cafona, porque quando chega o fim do ano, as igrejas costumam não abrir mais, porque é Réveillon. Pastor, eu fui convidado para pregar em um congresso no dia 12 de outubro. O irmão me ligou uma semana e disse: a igreja não vai abrir porque é feriado. E nós precisamos dar uma folga para a igreja aproveitar as suas férias, a sua folga. E eu coloquei meu coração: e se Jesus voltar bem nessa folga? E se Jesus resolver aparecer nas nuvens? Mas vamos lá. Hoje nós exigimos tanto direito. Eu tenho o direito de uma viagem, deixar tudo para trás. Eu tenho o direito de descansar, de curtir a vida. E quando Jesus prega o oposto disso, nós achamos que Deus é um Deus mau.
Nós achamos que Deus é um Deus injusto, mas para isso Deus só pede isso, enquanto lá atrás Deus pedia para homens entrar em fornalhas ardentes de fogo, enquanto lá atrás Deus mandava homens se jogar em covas de leões, enquanto lá atrás Deus exigia que fosse crucificada até a morte. Mas o tempo mudou, pregador. Onde você quer chegar com isso? O mesmo Jesus continua. É a mesma receita para chegar no céu. Livro de Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não mudou e nem vai mudar. O evangelho que está tentando mudar a igreja é o evangelho de Satanás, que está dizendo que você só precisa só disso e de nada mais. O evangelho que conhecemos é o evangelho semelhante à cidade de Gadara. Jesus chegou, expulsou o demônio do jovem, o demônio foi para os porcos morreram, e o que a cidade fez? Expulsaram Jesus, porque a cidade, a igreja hoje está mais preocupada com os lucros dos porcos do que com a salvação da alma do jovem. Mas nessa noite, pelo menos eu acredito que tem Pedro, Tiago e João, que a sua ansiedade é granjear almas para Jesus. Não vou citar um ministério, mas um ministério bem famoso. O pastor presidente olhou para os seus pastores e disse: está extremamente proibido pregar doutrina dentro da igreja. E aí eu te pergunto, quem é? Só que a igreja gosta disso, porque a igreja está aleijada na porta do templo. E se é só esmola que temos para dar, então vamos receber só esmola mesmo, que está bom. É melhor esmola do que nada, não é assim que falamos? Mas eu entendo isso, a igreja está com tanta fome, está tão necessária, que o filho do cão sobe aqui, pega o microfone, levanta, olha para você, profetiza para você. Você está tão doente espiritual que você chora, e alguém está do lado e diz: é Deus, porque está chorando é Deus. Mas Paulo, quando ele escreve a segunda carta a Tessalônica, ele diz que alguns viriam segundo as obras de Satanás, com sinais e prodígios, mas tudo provinha da mentira, e a igreja está caindo nessas fábulas mentirosas. Salomão escreve, livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 7: a alma farta pisa no favo de mel, mas a alma faminta qualquer amarga é doce. A igreja está tão pobre espiritualmente, que você prega bolota de porcos, você traz o sermão sem Deus, e a igreja come e sai dizendo: foi Deus que falou. Imagine se é o pregador que está pregando, é Deus que está falando. Mas se a pregação, o sermão, não confrontar a sua vida, não fazer você parar para pensar, raciocinar, não provém de Deus. Esse evangelho fácil, o evangelho camuflado que está sendo pregado no século presente, o evangelho de riquezas. Eu escutei um bispo dizendo que se um crente ele paga aluguel é porque ele está endemoniado. Eu queria ter a oportunidade de dizer para ele: não, a casa que Jesus comprou para mim não está na terra, está lá, porque ele diz: eu vou preparar lugar. Mas tem pessoas que estão caindo nessa ladainha de Satanás. Mas Jesus já nos antecipou dizendo: a maioria do meu povo está à procura do pão que perece no deserto. Estamos preocupados com aquilo que o ladrão rouba, com aquilo que o ferrugem corrói.
É como mesmo Jesus deu uma parábola dizendo: um certo dia Deus, observando um homem que tinha grandes riquezas, grandes frutos, ele olhou para o seu depósito e disse: eu vou construir um maior porque estou farto. Digo para minha alma: come, bebe e descansa, porque de nada tenho falta. Deus olha para o certo homem e diz: louco, hoje te pedirão a tua alma. E para quem é que está preparada? A alma da igreja pode não ter um carro bom, pode não ter uma casa boa, mas quando tocar a trombeta, Jesus vai dizer: vinde a mim, bendito do meu Pai, tomai por herança aquilo que foi preparado. Pregador, Deus é o dono do ouro e da prata. Sim. Mas você acredita que o ouro e prata que Deus está dizendo é o ouro que o ladrão rouba? Alguém já dizia em seus louvores: as ruas são de ouro e de cristal. O ouro que Deus reservou para nós está guardado no céu. É por isso que ele diz: ajuntai tesouro no céu, onde o ladrão não rouba e o ferrugem não corrói. Livro de Lucas 12:34, ele está dizendo: aonde estiver o seu coração, aonde estiver o seu tesouro, ali também estará seu coração. A maioria da igreja está voltada à terra. Costumo dizer, se não houvesse só 2 caminhos, mais 3, sendo esses 3 caminhos, céu, inferno e terra, todos nós preferíamos ficar na terra. Nós só queremos ir para o céu por causa do inferno. Mas se existisse a terceira opção de ficar na terra, queríamos ficar na terra. Porque na terra nós queremos ter um sonho de ver minha filha na faculdade, de ter uma casa boa, de ter um carro bom. Então você não quer ir para o céu porque você ama Deus, você quer ir para o céu porque você tem medo do inferno. Mas o Senhor está à procura daqueles que o amam, daqueles que anseiam mais dele. O macumbeiro quer ir para o céu, o budista quer ir para o céu, ninguém quer ir para o inferno. Porque lá é ranger de dente, de dia e de noite. Mas nós queremos ir para o céu e achamos que é simples assim. Pedro olha para esse homem e oferece algo que ele ainda nunca tinha pedido: Jesus. Talvez na cabeça de Pedro, se eu der esmola, se eu der aquilo que ele está pedindo, amanhã ele está na mesma situação. Só que é muito fácil você pregar aquilo que é pedido do que aquilo que de fato é necessário. É mais fácil eu pregar um sermão que a igreja gosta de ouvir do que um sermão que a igreja precisa ouvir. Porque as mesmas mãos que aplaudiu Jesus foi as mesmas mãos que o acusou diante de Pilatos. Enquanto o sermão for de multiplicação de pão, está muito bom. Enquanto o sermão for de Lázaro ressuscita, está muito bom. Mas no dia que Jesus apareceu dando sermão que as portas do céu é estreita e o caminho é espinhoso, alguém pegou uma pedra e disse: para. Até o discípulo que andava com Jesus disse: mestre, a multidão está indo embora. Vá com eles, Pedro. Está doendo? Vai embora. Não está satisfeito com as palavras de Cristo? Jesus disse: vai com eles. Só que Pedro entendeu: para onde é que eu vou, mestre? Para onde é que eu vou? As palavras de Jesus naquele momento: vai embora. Mas Pedro entendeu: para onde é que eu vou se tu tem palavra de vida eterna? Mas alguns dias antes Pedro chegou, os discípulos chegou diante de Cristo e disse: mestre, em teu nome os demônios estão sendo expulsos, os paralíticos andam, os cegos enxergam, os surdos escutam, está uma maravilha. Aí Jesus olhou para ele e disse: não se alegre por isso, mas se alegre por ver o teu nome escrito no livro da vida. Porque se você se deixar se enganar pelos sinais, se você se deixar se levar pelos prodígios que alguém aí fora prega, até os escolhidos seriam enganados, a Bíblia diz.
Minha Bíblia diz que certo dia Jesus, como noiva, como esposa, ele volta, recolhe a igreja. E alguém atrasado bate na porta, justificando com as suas obras, dizendo: em teu nome nós expulsamos demônios. Nós expulsamos demônios, nós pregou, profetizamos. Mas Jesus olhou para ele e diz: malditos, quem são vocês? Não vos conheço. E se tem uma coisa mais envergonhosa para a vida de uma pessoa, é ela viver dentro da casa de alguém que ela não conhece. E eu quero finalizar essa mensagem perguntando para a igreja: você conhece o seu Deus? Porque conhecer a Deus só de ouvir falar, você não passa do teto. E a igreja do século 21 está semelhante a essa. Conhece só de ouvir falar, conhece só com o testemunho dos outros, com a experiência dos antes passados. Mas e você? Onde é que está a sua experiência com Deus? Porque eu chegar aqui e pregar o milagre que meu pai viveu é fácil. Eu chegar aqui e pregar a experiência que meu avô viveu é fácil. Mas Jesus está dizendo: e você? Vou voltar aqui, vou frisar novamente nisso aqui. Toma esmola, me dá esmola. Toma esmola, me dá esmola. O conhecimento é muito bom, igreja. Uma pessoa que é instruída é muito boa, estudiosa, muito boa. Mas eu tenho me deparado com um núcleo de homens e mulheres que pregam a palavra de Deus, que pode ser chamado de quadrilha de pregadores, que eles até conhecem a Escritura, eles têm a arte de pregar, eles têm a habilidade de pregar, homilética para confundir você, dizer que o certo agora não é mais. Me lembro que um dia eu cheguei para o meu pastor ainda muito criança, ainda eu tinha uns 7 anos talvez. E eu dizia, o meu pai ele era maestro da Assembleia de Deus e eu queria pregar, não queria cantar, não tinha habilidade nenhuma com o instrumento, mas queria pregar. E meu pastor dizia: meu filho, você quer pregar? Ora, jejua, vigília, monte, consagração, círculo de oração, aí um dia você prega. E foi assim que muitos pregadores cresceram no Evangelho. Mas hoje, se você observar o porquê que a igreja não passa da porta, é porque hoje o pregador ele chega no seu pastor: pastor, eu quero pregar. Você só vai pregar se você concluir a academia de pregadores e me trazer o certificado. Aí o cidadão, o jovem que nunca teve experiência com Deus, pastor, ele vai lá, faz o cadastro, se assenta na frente do seu notebook, fica 3 anos, depois sai aí com o seu anel de teologia, sai aí com certificado, mas nunca tirou um paralítico da porta. Sabe por quê? Satanás não tem medo da tua gravata, não tem medo do teu anel, não tem medo do teu certificado. Ele fala para você: olha, eu conheço Jesus, e você quem é? Quem é você? Por isso que estão contínuos na porta do templo, pedindo esmola. Sabe por quê, irmãos? Porque pregadores formados por homens, eles só podem pescar peixes. Mas pregadores formados por Cristo, eles passam de pescadores de peixe para pescar almas, pescar homens. E como é que eu vou pescar homens? Paulo disse: não é com meu conhecimento, com a minha sabedoria, mas é com a graça, com o poder de Deus, que vos anuncio o evangelho genuíno. Venha após mim, e eu te farei pescadores, não de peixe, mas de homens. Não importa se você vai ter uma boa eloquência na hora de trazer a mensagem, mas o importante é que o paralítico entra para dentro do templo, andando.
Não procure aplausos pela sua boa falácia, pelo bom sermão. Não procure isso. Procure resultado diante de Cristo e diante da sua igreja. E a Bíblia diz que agora aquele homem se colocou de pé, seus pés se firmaram na terra, os teus joelhos desconjuntados se endireitou, seus tornozelos tortos se endireitaram, seus pés se firmaram no chão. Os pés daquele moço agora estão firmes no chão. Firme. E agora ele entra saltando dentro do templo, pulando, gritando e louvando a Deus. E o que acontece dentro do templo, pregador? Escândalo. Alguém se escandaliza com tal coisa. Dizia em seu pensamento: não era aquele mendigo? Alguém vai ficar assustada com algumas pessoas, porque está todo mundo sentado e daqui a pouco alguém vai ver você pulando na igreja. Está todo mundo aleijado, em uma miséria terrível espiritualmente. Só que você está com o pé firme no chão porque recebeu Jesus. Agora você pode saltar. Agora você pode pular. Agora você pode gritar e exaltar o nome de Jesus. Olharam para eles e disseram: não era ele que pedia esmola, mas agora está saltando. Finalizo agora. Escutei um certo homem dizer, um pregador muito famoso, ele exigiu da igreja silêncio. Ele exigiu da igreja uma bela postura enquanto ele pregava, porque ele falou que ele aprendeu que o cristão ele tem que ter ética. Ele tem que ter uma ética cristã na hora do culto. Enquanto um prega, você tem que ficar sentadinho e ouvir. Concordo? Quando um fala, outro escuta. Concordo. Mas sem alguns saberem, a tal de ética cristã tem entrado dentro dos templos, trazido um gelo terrível, porque eles agora apelidam isso como ética cristã, mas lá atrás nós não sabíamos o que era isso. Paralítico andava, cego enxergava, surdo ouvia, demônio era expulso. Mas hoje, na época da ética cristã, é um gelo terrível na igreja. Enquanto nós aprendemos no meio do fogo, enquanto um pregava, Deus tomava o grupo de senhora em profecia, as crianças eram batizadas com o Espírito Santo, e tudo acontecia, a glória descia, não tinha nada dessa ladainha de ética cristã, que a irmã não pode profetizar mais no meio do culto. Estão tentando amarrar a igreja sentada na cadeira, dizendo que o movimento da carne é mentira. O Senhor está dizendo: se for preciso pular, pule, porque eu já te tirei da porta, e hoje você pode entrar dentro do templo, saltando e louvando a Jesus. Se alguém se escandalizar com as suas pernas perfeitas na presença de Deus, não se perturbe. O importante é que a partir de hoje, se tiver que passar na porta, vai ser para tirar paralítico dela. Propósito de Deus nessa noite para a igreja não é outro senão em dar pão e água para a igreja. O cardápio de Cristo ainda continua sendo pão e água. Simples. Coma pão e beba água. Aí a sua caminhada será muito longa. Quando você recebe Jesus, rios fluem dentro de você. E qual é o resultado disso, pregador? Se tiver que você voltar no templo amanhã, vai ser para tirar um paralítico da porta. O Senhor hoje Ele levanta alguém aqui e traz novamente para a ponta do altar e te dá a oportunidade de você tirar outras pessoas da porta, tirar a situação da igreja da forma que está e trazer para a ponta do altar. Coloque-se de pé, por gentileza. Eu já finalizo agora. Não é eu, não é o pastor, não é ninguém.
que vai falar agora com você. É você mesmo que vai olhar para si mesmo e vai lembrar o que é que tem de novo acontecido em sua vida. Se você não tem sentido mais o calor na oração, vem aqui na frente. Aleluia. Se você já não sente mais o calor do jejum, vem aqui na frente que nós iremos orar. Vem. Você já não sente mais o calor de descer nas madrugadas nos pés de Jesus, vem. Meu Deus, aleluia. Usa o teu filho aí, Deus. Porque Jesus, hoje ele chegou nesse templo para tirar pessoas da porta e trazer para a ponta do altar. Eu vou dizer, debaixo da autoridade de Deus, a partir deste altar vai se iniciar uma nova história em sua vida. Eu creio. Possa ser que alguém não vai interpretar de uma forma boa, de uma forma agradável, mas você e Deus vai ver resultados acontecer em sua vida. Enquanto você que está fiel, firmemente, até em oração de Jesus, estende as suas mãos para cá. Aleluia. Porque nós iremos orar e o Senhor irá derramar a tua glória. Eu creio. Se tem alguém aqui que ainda acredita no derramamento do Espírito Santo, estenda as suas mãos para cá. Porque ainda a oração é a ferramenta que nos leva a Deus. A ferramenta que, se tem um que não gosta dela, é Satanás. Porque ele sabe que através da oração a igreja fica forte. Oramos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus amado. Aqui estás com a tua igreja, Senhor. Aqui estamos, Senhor Jesus, diante deste altar, meu Pai. Com o único propósito, Senhor Jesus Cristo, de nos aproximar de Ti, Senhor. De nos achegarmos a Ti, ó Pai. Que seja pela dor, que seja pelas lágrimas. Mas, Senhor, se for para nós continuarmos peregrinando nessa terra, que seja, meu Deus amado, carregadores da Tua presença. Não nos permita andarmos mais os passos sequer sem a Tua presença, meu Pai.
Sabe o que Jesus está dizendo? Essa nação não está na mão dos homens. Essa nação continua no joelho na igreja. Só que a igreja tem andado de pé, não mais de joelho. Voltamos a orar. Voltamos a rasgar os nossos joelhos diante da presença do Senhor. Do maior até o menor, do menor até o maior. Ó Deus bendito e poderoso. Não é o mundo que tem que procurar a igreja. É a igreja que tem que buscar lá no mundo. A responsabilidade é da igreja. Mas como é que isso pode acontecer? Se não há uma unidade dentro do corpo de Cristo. Se há separação de corpos. Se não há um só, mas há dois, há três. Mas o Senhor está dizendo, de joelhos, voltamos a ser um só. Um único corpo. Um único propósito. Uma única meta. Aí você vai ver o extraordinário de Deus acontecer de novo nessa terra. Jesus continue te abençoando e falando largamente com os nossos corações. Deus abençoe.